Olá, Dmitry Anatolievich. Meu nome é Danila Morozov. Sou estudante da Academia Presidencial. Como o senhor pode explicar o confronto entre a Europa e os EUA? Parece que está se abrindo uma nova linha de frente. Poderia, por favor, fazer uma previsão sobre o que devemos fazer e o que devemos esperar? Obrigado. Obrigado. Eu acho que já falei sobre isso aqui. Por favor, sente-se. Então, o que está acontecendo? Na verdade, é evidente que a Europa atualmente se encontra em um estado extremamente contraditório. E esse confronto que podemos observar, inclusive o confronto tarifário entre a Europa e os Estados Unidos da América, as disputas em torno da OTAN, do orçamento da OTAN, tudo isso reflete o rumo que a Europa tem seguido nos últimos anos. Afinal, é absolutamente claro que o atual conflito, por exemplo, com os Estados Unidos, não é apenas de natureza econômica, mas também ideológica. Na Europa, as forças neoglobalistas ainda estão no poder, tentando seguir o mesmo caminho de antes, incluindo uma postura contrária ao nosso país, que já foi adotada há bastante tempo. Agora, são forças conservadoras, mais tradicionalistas, que querem acalmar a situação buscando uma reconciliação com a Rússia. Mas mesmo assim, ainda acompanham isso com uma retórica beligerante. É justamente aqui que reside a divisão de posições entre a Europa e os Estados Unidos da América. Se a sua pergunta é sobre quem vai vencer nesse tipo de confronto, bem, não é preciso ser profeta para concluir que os americanos têm uma chance muito maior de vencer. Mesmo que a economia europeia seja enorme, ainda é um conglomerado fragmentado de países, mesmo com a existência da União Europeia. Bem, eu nem preciso mencionar que a absoluta e esmagadora maioria das forças armadas, armamentos e poder militar está concentrada justamente nos Estados Unidos da América. Por isso, não tenho dúvida de que a Europa será colocada em seu devido lugar. Mas, ao mesmo tempo, os europeus continuarão de forma persistente e determinada sua guerra silenciosa e discreta contra Trump de maneira contínua, tentando travar uma guerra prolongada contra ele em todos os frontes possíveis e imagináveis, enquanto mantém externamente uma aparência de decoro. O que sairá disso? Veremos com o tempo. Dmitry Anatolievich, boa tarde, estimados convidados da maratona. Meu nome é Zaruba Semen, sou da cidade de Khabarovsk e represento a Biblioteca Científica Estadual do Extremo Oriente. Dmitry Anatolievich gostaria de saber o seguinte: a Hungria saiu do Tribunal Penal Internacional simplesmente ignorando o mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Na sua opinião, para que servem atualmente estruturas como o Tribunal Penal Internacional e para quem elas são necessárias? Obrigado. Obrigado, Semyon. Bem, isso, de certo modo, está até na esfera dos meus interesses práticos. Inclusive, publiquei recentemente um artigo sobre como o Tribunal Penal Internacional se degenerou. Vejam, de fato, o Tribunal de Nuremberg, apesar de todas as limitações de que falei, desempenhou um papel fundamental na história da humanidade no pós-guerra e tornou-se um exemplo. Mas, no que diz respeito ao TPI, vemos uma situação completamente diferente. Isso é uma degradação dos fundamentos da justiça internacional. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nas atividades do TPI foram incorporadas desde o início contradições óbvias com os princípios fundamentais, como se costuma dizer, do direito internacional. Em segundo lugar, os funcionários do TPI passaram a adotar uma política claramente tendenciosa em favor dos países ocidentais, quando tentavam responsabilizar alguns líderes, inicialmente líderes africanos, enquanto em relação aos líderes ocidentais nenhuma medida era tomada. Ora, vamos fingir que não havia motivos para abrir um processo sobre certos acontecimentos envolvendo os Estados Unidos da América? Era, mas eles não o fizeram. Além disso, além desse viés, há ainda outro ponto importante, na minha opinião, que o Tribunal Penal Internacional violou e continua violando constantemente, porque nós não participamos dele, assim como a maioria dos maiores países. Não se pode estender a jurisdição de um órgão, inclusive de um órgão judicial, a países que não participam desse órgão, que não fazem parte dele, que não assinaram o mesmo Estatuto de Roma do TPI. Mas eles tentam fazer isso. Eles abrem processos contra a liderança de países.
Essas são questões absolutamente politizadas. Repito mais uma vez, isso contradiz os princípios do direito internacional, a imunidade e os privilégios dos chefes de Estado e de governo. E mais, eu já falei sobre esse assunto antes. Isso é simplesmente perigoso. Este é um daqueles casos em que a atuação de uma instância judicial internacional pode criar uma ameaça para a humanidade. Imagine só. Alguém, por ordem do Tribunal Penal Internacional, prendeu o chefe de Estado. Como isso pode ser interpretado? Se o Estado for forte, é claro, nem estou falando de um país nuclear e membro permanente do Conselho de Segurança. Isso, sem dúvida, é o que os juristas chamam de casus belli, ou seja, um motivo para iniciar uma guerra. Portanto, como resultado das ações desses insignificantes funcionários do Tribunal Penal Internacional, pode potencialmente começar uma confusão mundial. Na minha opinião, e já falei sobre isso, esse tribunal deve ser dissolvido e criado um novo órgão jurisdicional amplamente reconhecido que trate de questões de crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra e também terrorismo. Espero que, como resultado do que está acontecendo agora, uma instância judicial desse tipo possa surgir. Olá, Dmitry Anatolievich. Meu nome é Kozlova Arleta, da cidade de Lugansk. Sou estudante da Universidade Estadual Pedagógica de Lugansk. Tenho uma pergunta. Em que você está se formando? Pedagoga e psicóloga de comportamento desviante. Olha só. Bom, isso está claro. A pergunta é a seguinte. Kissinger dizia que ser amigo dos Estados Unidos é perigoso. Ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo é mortal. O que você acha? Rússia e Traewa são amigos ou inimigos atualmente? Kissinger disse isso. Obrigado pela pergunta, né? Ainda mais sendo tão inteligente. Então, por favor, sente-se. Kissinger disse isso certa vez em relação ao tema do Vietnã. Mas vou lembrar que Kissinger também disse outra frase. Os Estados Unidos não têm amigos ou inimigos permanentes, só têm interesses permanentes. É isso. Sabe, nós não somos amigos e, espero, também não somos inimigos no sentido pleno. Embora até bem recentemente parecesse que era exatamente assim, porque a participação na guerra híbrida contra os Estados Unidos, na essência, nos tornou inimigos. Mas é evidente que somos rivais geopolíticos, e isso vai continuar por muito tempo. Existe a possibilidade de restabelecer a confiança entre nossos países. Eu mesmo, em determinado momento, me esforcei para que nosso diálogo com os americanos fosse intenso, produtivo, para que o mundo se sentisse tranquilo e seguro, mas não deu certo. Os americanos, mais uma vez, refiro-me aos anos anteriores, demonstraram seu principal princípio doutrinário. América em primeiro lugar, o resto não importa. Por isso foram perdidas oportunidades, inclusive acordos que firmamos com eles. E agora tudo precisa ser reconstruído. Mas o fato de que esse diálogo está sendo restabelecido, que ele está acontecendo, me parece que é benéfico para todos os países e, antes de tudo, para os nossos países que, como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e como as maiores potências nucleares, têm a principal responsabilidade pela estabilidade do desenvolvimento mundial. Vamos esperar que consigamos fazer isso. Agradecemos pela resposta.